Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas eu te convido para ficar comigo até o fim da exposição. O canal do Centro Espírita JJ Rodrigues trouxe um tema muito interessante, que são as preocupações. E a gente fez uma pergunta provocativa, que é como enfrentar os nossos medos cotidianos, como é que a gente vive com eles, como é que a gente lida com eles. E eu espero que você fique conosco. Se você gostar, compartilhe, curta bastante. E a gente precisa começar a estar presente no momento presente para poder aproveitar esses momentos. E eu convido você também a fazer uma respiração para ancorar aqui, para a gente ter uma atenção plena nesse momento. Eu peço que você me ajude para que esse momento nosso seja o mais proveitoso possível, para que seja o melhor possível para você. Então eu vou dividir a minha experiência contigo para eu estar presente. Eu uso o que muitos professores me ensinaram, que é a respiração como âncora. Então, para isso, a gente procura inspirar profundamente e expira devagar. E é interessante fazer isso 3 vezes, bem devagar, com bastante calma. E é normal que nesse momento venham alguns pensamentos intrusos na nossa cabeça, a lista de compras, o que a gente tem que fazer amanhã, os problemas da nossa vida. Aí, se te ajudar, você pode, na hora da expiração, depois de inspirar profundamente, você pode imaginar que você está enchendo um balão, bem devagar. E esse balão que você está enchendo, coloca nele todas as suas dificuldades, todas as situações que você precisa enfrentar. Deixa esse balão ir embora e fica comigo agora, para a gente falar um pouquinho mais sobre as preocupações, sob a ótica espírita, que é sempre o nosso guia, o nosso norte, né? a nossa estrela polar. Mas a gente vai trazer hoje um viés, uma teoria um pouco diferente, que é a da psicologia positiva. É uma linha de pensamento recente das últimas décadas e que vem trazer muitas afinidades com a doutrina espírita, porque fala sobre gratidão, sobre perdão, sobre generosidade, fala bastante sobre como a gente pode introduzir a positividade nas nossas vidas. Então fica com a gente, eu espero que você goste. Então, falando um pouquinho sobre preocupações, a gente tem muitas, né? Nós temos muitos motivos, muitos acontecimentos na vida cotidiana, e além daqueles que de fato acontecem, tem aqueles que a gente imagina que vai acontecer, né? E, infelizmente, a gente sabe que a vida tem reveses, né? E aí, talvez esses reveses a gente pode transformar em motivos de, inclusive, crescimento pessoal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e eu conto para vocês que eu me tornei uma pessoa mais preocupada quando eu tive meus filhos. Me tornei uma pessoa mais tensa, mais angustiada, eu tive um pouco de dificuldade para entender esse novo cenário porque eu queria controlar todas as variáveis. E às vezes eu sentia como se tivesse um elefante, sabe, sentado aqui no peito e ficava até difícil de respirar muitas vezes. Eu não sei se você já sentiu isso, um elefante sentado no seu peito, mas é muito ruim. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque o imponderável faz parte das nossas vidas. É absolutamente impossível controlar tudo. Nós não damos conta disso e existe aí até um pior dessa situação, que quando a gente tem esse sentimento, quando a gente vive essa angústia, a ansiedade, a preocupação, que tem a mesma raiz do medo, a gente não consegue lidar com os problemas que aparecem, porque a gente, infelizmente, não tem energia emocional, a gente não tem energia vital para conseguir resolver os problemas e lidar com as dificuldades que a gente tem. Só que a gente precisa entender que o medo em si, ele não é o problema, né? Nós temos 5 emoções básicas, alguns falam em 7 emoções, dentre elas está o medo, a raiva, a gente tem a alegria, a tristeza, a surpresa, mas quando a gente fala das emoções básicas, a gente precisa entender que elas são importantes para nós. A gente não pode viver sem elas, é patológico que a gente não tenha as emoções. Isso é um problema.
Só que a gente também não pode deixar que as emoções controlem a nossa vida. É como se a gente estivesse num carro e tivesse um determinado destino, para chegar lá a gente vai fazer esse caminho, só que a gente tem que se preservar no volante do carro. As emoções estão junto com a gente, elas estão lá no carro, não dá para jogar elas pela janela, embora a gente tenha vontade de vez em quando, eu tenho vontade de pegar o elefante e jogar ele pela janela. Mas isso é impossível de fazer. A gente tem que conviver com as emoções dentro do carro, sem deixar que elas assumam o volante, para que a gente preserve a liberdade de escolha. Em síntese, a gente tem que ter medo de algumas situações, mas a gente tem que fazer o que é possível diante delas e, ao invés de se preocupar, se ocupar. Realizar aquilo que a gente precisa realizar, enfrentar o que a gente precisa enfrentar. A gente não enfrenta o medo, a gente não vence o medo porque essa não é uma luta que a gente trava com ele. A gente só precisa conviver harmonicamente com ele e convidar o elefante a sair gentilmente do seu peito para você poder respirar, tomar as melhores decisões e trabalhar em prol daquilo que você quer. Então a gente não pode ter uma positividade tóxica, né? Onde a gente imagina que o problema não existe. Né? Não existe aquecimento global, não existe pandemia, não existe desemprego, meu casamento não está em crise, eu não tenho nenhum problema de saúde, ou aquele resultado do exame que não está muito bom, ele vai resolver sozinho, né? Isso é o que a gente chama de positividade tóxica. Os problemas existem, a gente vai lidar com eles. Mas a cada dia basta o seu mal e o que eu não posso é gastar uma energia desnecessária. Então eu tenho que trazer a energia que ela é suficiente, que ela é necessária para resolver o problema e nada mais que isso. Aquilo que eu não posso controlar, eu aceito, eu entrego e eu confio. Eu confio de que as coisas vão dar certo. E para isso eu tenho que controlar um pouquinho, aí regular um pouquinho os meus pensamentos. Porque as emoções surgem, a partir delas eu faço interpretações, eu tenho diversos pensamentos, esses pensamentos geram outros sentimentos. E se a gente fica numa ruminação constante com um pensamento catastrófico, a gente vai ficar esgotado. A gente vai ter uma ansiedade patológica, a gente vai desenvolver síndromes como a síndrome do pânico, transtornos, né? Nós vamos viver em burnout e a gente não vai conseguir lidar com aquilo que a gente tem que lidar, com os desafios cotidianos, com o mal de cada dia, que já é bastante. Então, tem o aquecimento global, é claro que eu preciso trabalhar com isso, né? Vamos diminuir nosso impacto ambiental. Eu quero ser uma pessoa mais feliz, mais saudável, eu tenho que olhar, né, para o que está lá na frente. O meu médico passou 3 anos me questionando, você já começou a fazer atividade física? E eu sempre dizia não, até que eu entendi, demorou um pouco, eu espero que vocês já tenham algumas consciências a respeito da vida que querem levar, mas eu demorei bastante e aí, a partir de um dado momento, eu entendi que eu precisava mudar. Isso é se ocupar. Isso é trabalhar com o impacto que você tem sobre você e sobre o mundo. Porque eu quero estar presente com os meus filhos, eu quero viver de maneira saudável, eu quero a felicidade. Então o que eu faço hoje para construir ela lá na frente? Isso é importante. A gente tem que ter esperança no futuro, mas é a esperança do verbo esperançar, como fala o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Esperança do verbo esperançar é o ora et labora. Eu medito, eu tenho fé, eu oro, mas eu trabalho, né? Eu trabalho para que o que eu quero aconteça. Eu trabalho para construir a minha melhor versão no dia a dia. Eu tenho que ter a reflexão de que se eu sou hoje quem eu sou, eu posso ainda me tornar melhor e eu posso me apresentar da minha melhor versão a cada momento. Isso já é uma grande armadura, uma grande proteção contra os eventos futuros. E eu tenho que trabalhar o meu pensamento com essa constância. É uma jornada de centímetros, né? A gente está com o medo ali do lado, às vezes ele quer tomar o controle. Tem um filme muito interessante sobre isso, que eu aconselho que vocês assistam, é uma animação, na verdade, chama Divertidamente. E aí a gente percebe o que acontece naquele roteiro quando as nossas emoções assumem o controle do nosso carro, né?
E as nossas emoções, quando elas assumem o controle, o medo, inclusive, ele tem 3 reações que ele consegue. Ele tem um repertório limitado, sabe? O medo só dá 3 respostas para as situações que a gente vive. A gente foge, a gente congela ou então a gente luta. Mas nem sempre esses 3 dão conta da nossa realidade. Então, o que eu convido a vocês a fazerem é pensar um pouquinho sobre as emoções que surgem e como regular. É até um pouco mais do que controlar as emoções. Para a gente não ficar inquieto o tempo todo, a gente tem que usar o volume para elas. A gente tem que dosar. E ajuda muito que a gente esteja atento, que a gente faça essas respirações profundas quando o ambiente se torna um pouco tóxico. 3 minutos de meditação, lembrando que a oração é uma forma de meditação, ajuda muito. Esses 3 minutos vão te ajudar a lidar com os desafios do cotidiano. Além da respiração profunda, tentar manter os pensamentos sempre positivos, não tóxicos, não negando a realidade, mas pensando na melhor hipótese, na hipótese mais generosa. Então vamos pensar, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu tenho muito medo, eu quero controlar todas as variáveis em relação aos meus filhos. Hoje eu tenho um filho adolescente, parece que o desafio ficou pior ainda. Essa fase do videogame está pior que as outras. Em vários momentos eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar nele, confiar na educação que ele tem, confiar no que vai acontecer. E aí vem um pensamento intrusivo de ele tá saindo sozinho, alguma coisa pode dar errado, né? Mas eu fiz tudo o que eu podia. E a partir do momento que a gente faz o que pode e que a gente entrega, nós temos que pensar na hipótese mais generosa. Então ele está saindo sozinho, mas ele já tem idade suficiente e autonomia construída para dar tudo certo. Eu estou desempregado, eu, claro, não posso me acomodar nisso. Amanhã, sim, pode ter uma falta de recursos necessários para a nossa subsistência. Eu não posso me manter nessa situação. Então, o medo vem para que eu me mobilize. Eu vou usá-lo a meu favor. Eu vou fazer o que eu posso. Então, eu estou desempregado, é o meu pensamento. Amanhã podem faltar recursos, amanhã a minha família pode não ter com que se manter. Se eu começar a entrar, eu tenho que perceber o pensamento nesse momento. Porque se eu entrar na ruminação e não sair disso, eu perco a energia para resolver o meu problema do desemprego. Me torna uma pessoa intratável, infeliz, para dizer o mínimo. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso parar o pensamento aí e colocar um E. Eu estou desempregado, é um fato. Isso pode, no futuro, trazer outros dissabores, outros problemas. Mas tem um E. A história não termina aí. E eu vou amanhã distribuir os currículos, e eu tenho capacidades, eu tenho habilidade, eu tenho experiência, eu tenho recursos para superar essa dificuldade e vai dar tudo certo. Essa é a esperança que a gente precisa. A gente precisa imaginar um futuro positivo e viver nele. E a gente tem esperança, então coloca esse E no seu pensamento. A gente vai pensar na melhor hipótese, na hipótese mais generosa, porque afinal de contas ela pode acontecer. Eu conto para vocês que em 2019, no fim do ano, eu estava fazendo os planos e eu estava com a minha preocupação voltada para a reforma do meu escritório. Eu estava preocupada com a reforma do meu escritório, que tinha que concluir no início do ano, e enquanto a reforma estava sendo concluída e ela não terminou, veio a pandemia e faz 2 anos que eu não visito o escritório. Então, a gente pensa catastroficamente, muitas vezes aquilo que a gente previu não acontece, o que não garante que a gente não vai ter reveses, né? Então, muitos reveses vão acontecer. E se eles acontecerem, como aconteceu a pandemia? Não era a minha preocupação naquele momento, eu estava preocupada com outra coisa e a vida mudou completamente. Os filhos estavam dentro de casa, eu estava trabalhando dentro de casa, o marido dentro de casa. A gente teve, claro, medo, a gente teve que se adaptar. Mas eu conto para vocês que eu não estaria aqui hoje se não fosse a pandemia. Eu perdi amigos, eu tive sofrimentos, mas a gente consegue transformar os acontecimentos mais difíceis em material digno da vida. A gente consegue aproveitar
tudo como experiência, como vivência, como lição, para a gente se transformar, para a gente crescer, melhorar, progredir, se desenvolver. E exemplo disso, pessoal, é um psiquiatra muito renomado que se chama Viktor Frankl, que viveu em campos de concentração, que perdeu a esposa que estava grávida, e ele, fantástico, ele conseguia se imaginar, enquanto estava no campo de concentração, ele conseguia se imaginar dando aula e narrando e ensinando outras pessoas como sobreviverem àquela situação que ele estava vivendo. Então eu digo para vocês que qualquer pessoa consegue transformar qualquer acontecimento, por mais difícil e trágico, em material digno da vida. A gente precisa exercitar a resiliência, a gente precisa de recursos, mas a gente consegue. Então não vamos perder energia vital com aquilo que a gente não pode mudar. Vamos transformar aquilo que é possível. A cada dia basta o seu cuidado. Vamos buscar a felicidade que a gente merece. E eu convido você a praticar a meditação, a desligar, terminar esse vídeo fazendo 3 minutos de meditação. E com esses 3 minutos, ancorando no momento presente. Quando você estiver respirando, você vai tentar pensar no seu corpo, na sensação que a respiração traz, e você vai procurar se manter nela, como uma âncora. Mas quando os pensamentos intrusivos vierem, traz com gentileza, não se julgue, porque isso é normal. Traz com gentileza para a sua âncora, não se julgue nesse momento e tenta voltar. Porque é isso que você vai fazer quando vier uma preocupação. Você vai lembrar que você consegue voltar, que esse não é um caminho que você vai ficar perdido nele. Você vai voltar. Não entra no pensamento ruminativo, no pensamento catastrófico, que não vai te ajudar. Faz o que é possível hoje. Tenta buscar essa serenidade em você. Retorna para o que interessa e vamos buscar imaginar o melhor futuro, porque a gente pode construir no dia a dia. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até esse momento. Nós vamos fazer mais 2 exposições que estão no mesmo fio condutor sobre felicidade e sobre também autoconhecimento, autoconsciência. Mas assista também os outros palestrantes desse canal, porque as exposições são maravilhosas e você vai curtir demais. Muito obrigada e eu desejo que você vença, não as suas preocupações, mas as nossas limitações e que a gente alcance a melhor versão da gente. Muito, muito obrigada.